Olá, meus amigos, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier, livro ditado por André Luiz, que faz parte da coleção da vida no mundo espiritual. Deixo aqui desde já o meu abraço a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias, outros momentos. Deixo aqui o meu abraço fraterno, boa noite a todos que já estão conectando conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 22 de abril, e nós estudaremos hoje o capítulo 33 da obra, intitulado Curiosas Observações. Que Jesus, o nosso Mestre, permita que todos nós estejamos amparados por um bom amigo espiritual, que nos envolva com sua paz, com a sua luz, nos harmonizando, nos tranquilizando, para que a gente possa assimilar o máximo possível de cada dia de estudos, para que a gente transforme hábitos, atitudes, para que a gente traga essas lições para a nossa vida e assim a cada dia buscando nos tornarmos um pouquinho melhores, né, do que nós mesmos e não nos compararmos com os outros. Então, nosso boa noite aqui, nosso abraço a Isabel Rubatino, lá de Carandaí, Minas Gerais. A Odete Oliveira, boa noite. Silmara Simões, tudo bem? A Irani Zucatelli Gaspar, muito boa noite. A amiga Loiva Carnop, do Rio Grande do Sul, bem-vinda. A Ercília Machado, a Bruna Souza, a Fátima Marcaça Baldo aqui conosco também, a Edna Markovics, boa noite, o amigo Rafael Ducati, um abraço, Rafael, a Margarida Pires, querida amiga Zuleide Carvalho, está dizendo aqui boa noite, querido amigo e orientador exímio, boa noite, colegas de estudo, que Deus ilumine a todos nós, que assim seja, mas a referência a mim não mereço, agradeço muito o carinho da Zuleide, mas não tenho essa capacidade ainda não, isso é bondade sua, Zuleide. O Anderson Tavares aqui conosco também, quem mais aqui? Rodinei Moura, tudo bom, Rodinei? Um abraço. Cristiano Nunes, o Edson Fukuta, que legal. E mais todos que aqui estão já conectados conosco para mais um estudo. Então vamos dar início aqui ao capítulo 33. Obrigado, Zuleide, muito carinho seu. Obrigado, Rafael. Mas é a bondade de vocês, não é nada disso não. Bom, capítulo 33. Ah, que bom, a Edna está dizendo que o som tá bom, mas eu não desisti ainda, tô tentando comprar um microfonezinho novo, mas vamos suportando com esse, né? Obrigado aí pelo apoio, Edna. Muita compreensão, né? Bom estudo a todos, está dizendo o Edson, é isso aí, vamos lá, vamos aproveitar o que esse capítulo nos reserva, né? Então vamos começar? 33 Curiosas Observações. E ele começa dizendo assim: poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Só aqui a Ercília Machado dizendo que concorda, né? Merecedor de todo o nosso carinho.
Obrigado, gente. Vocês são amigas e amigos muito queridos mesmo. Obrigado pelo carinho. A Mari Batista aqui conosco também. E o Rafael Matius chegando aí também no Insta, muito legal. A Beth Lima. E assim vamos aumentando o grupo aqui, né? Então, a gente vê aqui mais uma referência, né, que eu já destaquei algumas vezes anteriores, mais uma referência ao horário, né, que a gente vai percebendo que eles têm o mesmo horário nosso das 24 horas, né? Tá falando aqui da meia-noite, né, que ele vai, a Bruna está dizendo, e na meia-noite acontecendo os eventos. Pois é, né, no mundo espiritual, para os espíritos desencarnados, né, a noite é a oportunidade de trabalho. Obrigado, Rafael, um abraço, a Rose também aqui conosco. Então, só relembrando, amigos, o André Luiz ainda está naquela noite de trabalho extra, né? Vocês se recordam, há 2 ou 3 capítulos que ele está desenvolvendo ensinos aí sobre esta noite de trabalho extraordinário que ele fez lá nas câmaras de retificação, né? E ele que foi só para observar, mas estava já engajado no trabalho, com muita disposição, orientado que foi, né, pela Dona Laura, mãe do Lísias, que o orientou bastante para aproveitar a oportunidade de trabalho. Então ele está dizendo aqui que à meia-noite a Narcisa, né, que é a enfermeira lá responsável por aquele departamento, ela autorizou que ele fosse até o portão das câmaras, que é lá na onde apareceu aquele espírito feminino, há uns capítulos atrás, vocês se recordam que tinha muitos pontos negros, né? Que ela queria entrar na colônia, mas não foi permitido, porque era um espírito perturbado ainda, né? Que estava carregando pesos conscienciais e não se entregava ao remorso e ao arrependimento. Então ele vai lá naquele mesmo portão, mas agora, diz ele aqui, ele fala assim, os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Vocês se recordam quem são os samaritanos? Era aquele grupo de espíritos socorristas que visitam o umbral periodicamente, na tentativa de resgatar irmãos, né, espíritos que estão ali na dimensão umbralina e que já ofereçam mínimas condições de resgate para levá-los à colônia, né? Então esse grupo, os samaritanos, visitam constantemente a dimensão de umbral tentando resgatá-los. E o André Luiz vai até o portão nesse horário da meia-noite para ver se eles já estavam chegando, porque provavelmente eles trariam, né, muitos espíritos necessitados que demandaria ali um trabalho extra, né? Então eles já estavam arquitetando as providências necessárias. E o Edson destacando aqui que o capítulo é muito expressivo, né? E realmente é. Aí ele diz assim, com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Ele está dizendo tornei ao caminho, porque ele já tinha ido nesse caminho há pouco tempo atrás, né, para ver aquela mulher que nós já citamos há pouco. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra, além folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro. Interessante, né? Ele vai citando as árvores muito semelhantes às nossas aqui da terra. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Então imaginem, né? Um lugar, um trajeto entre árvores dos dois lados, à noite, né? Aquele ar fresco, gostoso, né? Se aqui na Terra a gente já percebe essa vibração gostosa quando a gente está em meio à natureza, imaginem lá, né, numa colônia espiritual onde a vibração é muito mais leve, né, onde respiram num clima de muita fraternidade, né, e muito amor.
É, Aí ele diz assim: nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Então ele destaca, né, que na onde ele trabalhava, ali nas câmaras de retificação, não dava para sentir esse... A Isabel está dizendo que ficou sem som. O Insta tem um problema, né, que às vezes o som desaparece, precisa desconectar e conectar de novo, viu, pessoal, se acontecer isso. O Insta tem dado alguns problemas com relação ao som. Lembrando que eu tenho a página do Facebook também aqui fazendo o estudo ao mesmo tempo, tá bom? Aqueles que quiserem migrar para o Face, tá legal? Então ele disse que lá nas câmaras ele não percebia esse aroma gostoso, legal. Não tinha a percepção essa brisa suave que ele sentiu quando foi até aquele portão. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Então, vejam bem, conforme ele ia andando sozinho ali à noite, né? Tudo bem, Celso? Querido amigo aqui conosco também, boa noite, viu? Bem-vindo. Então, enquanto ele caminhava em direção àquele portão da colônia, para ver se os samaritanos já se aproximavam, ele começou a meditar, a pensar na vida. Sabe quando a gente está sozinho, né? Num lugar gostoso, que a gente está sem maiores preocupações, a mente parece que fica mais leve, então a gente se entrega a algumas meditações. E foi o que André Luiz fez. E ele diz assim: onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos, né, a esposa, e aos filhos que deixara na Terra? Ele começou a pensar de novo na família, né? Lembrando, amigos, que a esta altura, né, desses acontecimentos, ele já estava na colônia há vários meses, né? Se aproximando aí quase de um ano de estágio na colônia, passando lá pela recuperação hospitalar e agora já começando a se entregar ao trabalho, né? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Então ele começa a pensar consigo mesmo, né? Por que que os espíritos aqui da colônia me explicam, me ensinam tantas coisas, falam de tantos assuntos, mas nada falam sobre o meu lar, sobre o antigo lar, né? Por que não tratam de assuntos referentes à minha família? Por que não me dão notícias? Isso que ele começou a pensar. Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Ele se refere aqui à mãe também, que o visitara, né, na colônia, e a mãe também que disse que era bom esperar, né? E nós sabemos, o André Luiz não sabe ainda, mas nós sabemos que esse silêncio todo, como a Loiva está dizendo, tudo a seu tempo, esse silêncio todo era justamente para evitar a ele maiores dissabores, maiores problemas, porque a mulher já estava, a ex-mulher, né, já estava casada novamente, a situação era completamente diferente, né, da que ele imaginava. Então eles estavam esperando que André Luiz tivesse um preparo primeiro para que ele pudesse então retornar, né, quando possível, ao antigo lar. Tudo bem, pessoal? Boa noite aqui aos amigos que estão chegando, bem-vindos. Matius deixando aqui uma mensagem, que assim seja.
A Solange Fontoura também, dizendo aqui, gratidão, Paulo, pela sua dedicação, está sendo ótimo esse estudo, lá de Itapiranga, Santa Catarina, que legal. Obrigado, Solange, fico feliz que esteja contribuindo de alguma forma aí, muito obrigado. A Fátima está dizendo, ela estava casada e feliz. Pois é, né? A gente precisa se preparar, né? Mesmo porque quem fica, né, pessoal, aqui por mais tempo, acho, na minha opinião, não tem nada de errado, né? Se encontrar alguém que queira compartilhar a existência a partir dali, cada um tem um pensamento, né, uma necessidade, outros preferem continuar sozinhos. Mas é bom que a gente se prepare, aqueles que estamos, né, juntos de alguém, se desencarnarmos primeiro, não ter esse problema, né, de pensar que o cônjuge, companheiro, a companheira, possa encontrar outra pessoa, que é algo normal, né? Então o André Luiz estava precisando de um tempo aí para enfrentar a situação. A Bruna está dizendo, a fila andou, né? Pois é, tem essas questões, né? Aí ele diz assim, tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. É difícil, né? Porque, é como ele está dizendo aqui, ele estava num processo de transformação íntima. Ele estava se esforçando realmente para ser alguém melhor, né? Ele já estava se conscientizando de tudo aquilo que ele aprendia na colônia, que era preciso renovar-se, que era preciso mudar pensamentos, atitudes muito, né, infelizes que ele manteve aqui na Terra. Então ele estava consciente de tudo isso. Mas ele diz aqui, né, mas a saudade era forte, né, algo natural. Ele estava com muita saudade daqueles familiares que ficaram, né? Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Compreensivo, né, amigos? Por que decisões do destino estamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Ele começa a questionar, né? Por que está acontecendo tudo isso? Aí só que ele mesmo já vai, né, esclarecendo para ele mesmo a situação. Não era eu o náufrago abandonado. Olha só, ele já vai conscientizando-se de que ele não estava abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Aqui dá para ver, amigos, quanto que André Luiz já estava consciente das suas responsabilidades, né? Ele estava consciente de que, se a situação não estava boa ainda, ele era o único responsável por tudo aquilo. Então ele está assumindo ali a culpa, né, pela sua momentânea derrocada ali, né, no sentido de que ele não estava tão bem assim. A Bruna Souza está colocando uma pergunta aqui. Será que André encontrou sua alma gêmea no outro plano? Infelizmente, ele só reconheceu o que perdeu pelo seu desencarne. Não tem nenhuma referência que eu tenha lido sobre isso não, Bruna. Me parece que ele continua no mundo espiritual, trabalhando bastante, né? Mas não li referência nenhuma a isso não. Pelo menos não tenho essa informação, esse conhecimento. Aí ele diz assim, agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo
em frioleiras de toda sorte. Olha a palavra que ele usa, né? Dá para a gente imaginar, frioleiras. Porque ele reconhece, então, ele está muito consciente a essa altura, né? Ele está muito consciente de que ele viveu mal a vida aqui na Terra, de que ele não aproveitou a bênção da encarnação, não despertou para a realidade do espírito imortal, entregou-se a excessos, viveu muito mais para o corpo do que para a alma, não desenvolveu religiosidade. Tudo isso ele relatou lá atrás, né, como nós já lemos. Estamos aqui apenas a relembrar, porque ele está fazendo essa reflexão, né? Essa viagem para dentro de si mesmo, mas ele reconhecendo que ele perdeu tempo, né? Não viveu bem, que é algo, amigos, que muitos espíritos colocam como causa dos seus sofrimentos. Isso aqui é um outro alerta, né, que a gente faz sempre. Quem trabalha em reuniões mediúnicas na casa espírita já ouviu muitos espíritos dizerem o quanto se arrependem de não terem aproveitado bem o tempo enquanto aqui encarnados. O quanto se arrependem de não terem vivido de uma forma proveitosa para o espírito. Porque aqui, muitas vezes, a gente vive mais para o corpo, para os prazeres, para desfrutar as delícias que o mundo oferece, né? Para a satisfação dos sentidos. E a gente então se esquece daquilo que é essencial. E quando retornamos à vida espiritual, muitos de nós sentem esse arrependimento do tempo perdido, não ter vivido bem, né? Vivido bem no sentido da alma, né? Não ter aproveitado para ser útil, para desenvolver virtudes, para se melhorar moralmente, enfim, para avançar espiritualmente, né? Aí ele diz assim: em verdade, muito amara a companheira de lutas, e sem dúvida dispensara aos filhinhos ternuras incessantes, mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito de meus familiares. Ali ele está, né, fazendo uma profissão um reconhecimento das culpas, né? Como se ele estivesse fazendo uma confissão para si mesmo, né? Ele está reconhecendo que ele não semeou, né? Não deixou uma base sólida para os filhos, para a esposa, no sentido de valores verdadeiros da vida. Aqui é outro ponto muito importante, amigos. Aqueles que são pais, né? Que cuidam, educadores, que têm alguma criança, né, algum jovem nos seus cuidados para a educação, quantos que se preocupam tanto em deixar aos filhos uma boa formação profissional, né, uma boa formação nos estudos, né, para que tenham uma graduação boa, né, uma faculdade bem realizada, se preocupam em deixar bens materiais para que eles não enfrentem necessidades maiores, mas quantos, infelizmente, se esquecem de deixar o principal, os valores morais, né? Ajudar a sedimentar o caráter dos filhos, dos educandos, né? Contribuir para que eles se tornem homens de bem, no dizer do Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 17, o homem de bem, que é falado lá nesse capítulo. Então a gente às vezes se preocupa com tantas coisas e às vezes descuida do essencial. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele se descuidou, né? Ele não deixou bases sólidas no espírito dos familiares. Deixa eu ver aqui, parece que tem algum comentário antes da gente avançar mais um pouquinho.
A Zuleide Carvalho está dizendo aqui, eu aqui encarnada já me arrependo de muito tempo que perdi nesses 1081 anos nesse plano. Zuleide, eu creio que todos nós, viu, minha amiga? Não é só você, não. Porque só não vai se arrepender aqueles que são os chamados completistas, né, que André Luiz fala. Completistas são aqueles que aproveitam todas as oportunidades, focados na realização, na prática do bem, né, na conquista de virtudes. Mas o André Luiz diz que são raros na Terra. Então nós outros, né, a maioria de nós, também temos esse problema que a Zuleide coloca, né? Já vivemos experiências anteriores que nos arrependemos, que sentimos que não aproveitamos bem. Graças a Deus, hoje já estamos despertando para uma vivência melhor, né? Então não adianta ficar relembrando o tempo passado, tomemos de hoje para frente sempre, né? É igual o Chico disse, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Ou seja, foquemos no futuro, pensemos naquilo que podemos fazer a partir de agora, né? Para que a gente não fique também aí muito preocupado com o que já passou. A Bruna Souza dizendo, infelizmente sinto que saí da minha missão profissional. Em sonhos é bem frequente as repetições desses sentimentos. Então, né, Bruna, são as circunstâncias da vida, né, os caminhos que vão surgindo, a gente escolhe aqui e ali, algumas coisas vão se modificando, né? Mas a mesma coisa digo, né, Bruna? Pense de agora para frente, né? Na situação em que se encontra, a gente procure fazer sempre o melhor, né? A Mari está dizendo, antes tarde do que nunca. Pois é, né? Graças a Deus, eu penso, nós já estamos, só o fato de estarmos aqui estudando, né? Já é um sinal que queremos algo de novo. A Edna está dizendo, graças a Deus temos muitas oportunidades de renovação e mudança, né? Pois é, graças a Deus. E a doutrina espírita. Aí diz assim, tarde verificava esse descuido, ele está dizendo, André Luiz, né? Consigo mesmo ali, rememorando tudo, né? E reconhecendo que ele deixou passar muito tempo. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Olha que metáfora legal que ele coloca nessa frase. Quem atravessa um campo, né? Tipo assim, você tem um caminho a percorrer. Se você não deixou provisões, né? De algo que possa saciar a sede, né? E também a fome, né? Que você tenha provisões de alimento e de água para fazer a jornada, não adianta você voltar, né, para se abastecer, porque você não deixou nada de reserva para essa busca. Então, trazendo isso para o sentido espiritual, é isso que ele está dizendo. Ele não semeou nada de religiosidade, né, no coração dos filhos, não trabalhou esses valores morais, então ele tinha receio até de retornar e saber como estariam eles, né? Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrara as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação, né? Ele ficava se perguntando o que teria acontecido, mas não, ele mesmo já se conscientiza. Ele precisa esperar, não tinha como saber o que estava acontecendo. E ele imaginava sempre, né, que a esposa estava muito triste, desconsolada, né, chorosa, sentindo a sua falta, e não era bem isso que acontecia, né? A Mari Batista está dizendo aqui, eu vim para um lugar que não tem amigos e nem ninguém da família que tem interesse no espiritismo.
não converso com ninguém ao meu redor sobre o Espiritismo, só com meus livros. Por esse motivo, sinto um vazio na minha vida. Né, Mari? São as fases da vida, né? Dependendo da fase, a gente entra nessas situações de mais solidão, né? De mais recolhimento. Mas, Mari, a gente vai aprendendo que aquela frase, né, de Clara, se não me engano, né? Clara, que conviveu com Francisco de Assis, é preciso florescer onde formos plantados. Uma frase bonita, né, no sentido de que onde quer que estejamos, a gente possa fazer o melhor, independente das circunstâncias, né? Mesmo que a situação não esteja favorável à nossa volta, mas tire proveito, né, para momentos de mais introspecção, para mais estudo, se prepare, porque você não sabe novas fases que possam vir pela frente, quer seja mesmo também em outras encarnações. Aproveite o momento aí para se preparar, né? E tire lições de acordo com cada fase da vida, né? Isso é o que a gente tem que pensar sempre. O Edson está dizendo, o Silveira vem agora? Vamos aguardar aí para ver o Silveira, né? E a Loiva está dizendo, mas ele estava consciente do tempo, falando em número de anos que tinha passado. Sim, né? A Loiva destaca bem, porque ele estava consciente, né, do que havia passado, o tempo, tudo que havia ocorrido, a memória dele estava boa, né? Ele estava consciente, mas carregando arrependimento, né? O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me espertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me de grande cancela, investigando além através dos campos de cultura. Então ali, né, ele estava nos devaneios aí da retrospectiva de vida, mas ele então precisou voltar ali a lucidez mais plena, né, para resolver a questão a que ele foi deslocado ali para fazer as observações necessárias, né? Aí ele diz, tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Aqui eu quero destacar outro ponto, né? Então, imagine André Luiz vendo aquele lugar belo, aquele clima gostoso, aquela brisa suave, né, do luar, da noite. E ele então, admirado com aquela paisagem muito bonita, ele fala que faz uma prece, né? Então, amigos, eu acho que essa prece que ele fez seria uma prece de louvor, que nós aprendemos que existem 3 tipos de prece, né? Os pedidos, que nós fazemos, creio que todos os dias, a prece de agradecimento, que nós fazemos também, né? E a prece de louvor. Então, essa prece de louvor eu creio que não é tão comum, né? E é tão importante a gente louvar a Deus pela beleza da criação, reconhecer a beleza da criação. Então, esse tipo de prece deve fazer parte mais constante do nosso dia, né? Diante de uma bela paisagem, diante de algo que nos emociona, elevemos um pensamento a Deus de gratidão, de louvor, reconhecendo a beleza do Pai, né, por tudo que criou. A Marinda disse, gosto de todos ao meu redor e sinto que gostam de mim, mas porque aceito o que todos falam, sem me interagir para viver na paz com todos, difícil. Deus te dê forças aí, Mari.
A Solange também comentando nesse sentido, né? Que é bem difícil, mas fica contando as horas para estudar. Acho que nada é por acaso. Então, foi mais ou menos o que disse, né, Solange? Aproveitar o momento, né, das oportunidades boas de alimentar a alma, né, com os estudos. Procure, né, encontrar oportunidades aí de ser útil de alguma forma. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem, de semear algo de bom. É isso que vale mais a pena, né? Em todos os lugares a gente tem essas oportunidades. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes. Agora vem um relato aqui interessante, né? Deixa eu ver só um detalhe aqui. Tá. Aí ele diz assim: instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Aqui é até cômico, né? Nós aqui, muitos de nós falamos que tem medo dos espíritos, né, desencarnados. E agora o André Luiz lá que estava com um certo pavor, um certo medo, né? Porque ele viu 2 seres andando ali pela colônia e ele ficou assustado. Porque ele está dizendo que eram 2, ele fala 2 homens, né? Estranhos, que saía, né? Ele fala que um longo fio ligado ali na cabeça, né? E filamentos estranhos que pendiam dos braços e dos pés. Então ele não entendeu o que era aquilo, que eram aqueles seres que não eram muito idênticos aos espíritos ali da colônia. A Bruna, misericórdia. Até no mundo espiritual dá para assustar, né? Mas nós vamos ver que não tem nada de estranho nisso. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior, voltou correndo de medo, né? Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ana Lúcia está dizendo fantasma com medo de fantasma. Entendamos aí o sentido figurado, né? Não tem fantasma não, né? Mas é nesse sentido, né? Ele mesmo com medo de outro. Então a Narcisa começou a rir dele, né? Que ele assustado e ela achou, ela percebeu que ele não tinha ideia do que estava acontecendo. A Bruna está dizendo, eita, que hoje espero não ter pesadelo. Não, Bruna, mas fica tranquila que não é nada demais, viu? Você vai ver. E ela diz, ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor, não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Gente, eram 2 encarnados que estavam caminhando pela colônia. Simplesmente isso. Só que o encarnado tem, né, características próprias ainda de ligação com o corpo, entendeu? Eles têm como o cordão, né, fluídico que liga o perispírito ao corpo. Então ela diz assim, trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria,
abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Então vejam, não eram quaisquer espíritos, né? Isso, a Lueva está dizendo cordão de prata, ou cordão fluídico, depende aí, né? O nome que se dão. Tudo bem, Luci? Bem-vinda. Então ela está dizendo que não eram, né, espíritos simples. Ela está dizendo aqui poderosos espíritos que vivem encarnados em missão redentora. E pela sua capacidade, né, de elevação espiritual, podem abandonar o veículo corpóreo transitando livremente em nosso lar. Porque vejam, aqui a gente pode achar estranho, né? Porque nós, durante o sono, também podemos ir a uma colônia espiritual, mesmo que não sejamos tão evoluídos assim, que não tenhamos uma missão tão importante na Terra, mas nós sabemos que quando nós visitamos uma colônia, muito comumente nós somos amparados por um espírito, né, desencarnado, que nos conduz até esses planos mais tranquilos, mais pacificados, para que a gente possa transitar de alguma forma, né, com mais naturalidade, porque a gente tem os passos meio que difíceis, né? Às vezes não estamos muito preparados para caminhar livremente como esses dois espíritos, sozinhos, entendeu? Então esses dois estavam caminhando sozinhos. Um período que eles estavam ali durante o sono do corpo, caminhando livremente, tranquilos, como se fossem desencarnados, para a gente entender que eram espíritos com uma elevação maior, certo? Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros, foi o que comentamos. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Outro ponto importante, amigos, a gente não pode deixar passar nenhuma informação. Às vezes, esses espíritos poderosos que estão caminhando lá livremente na colônia, com tranquilidade, né? Aqui na Terra, muitas vezes, ela diz aqui, são figuras obscuras ou humildes. Quer dizer o quê? Não são pessoas reconhecidas da Terra, muitas vezes. São pessoas anônimas, né? Que muitos nem se importam com elas. Pessoas que vivem uma vida simples, discreta, porque nós sabemos que a elevação espiritual anda de mãos dadas com a humildade, né? Então esses espíritos com grande elevação, nós já dissemos e repetimos, não se mostram, né? Não ficam se mostrando que são elevados, ao contrário, eles se ocultam, né? Eles não querem mostrar a sua capacidade para viverem muito simplesmente, né? Para que os outros se sintam à vontade com eles, tratando de igual para igual, né? Não se sentem superiores. Então, por isso que ela diz aqui, apesar de obscuras ou humildes na terra, né? Tudo bem até aqui, amigos? Tudo certo? Tá tranquilo? Aí continua dizendo, e encorajando-me bondosamente acentuou, vamos até lá. Então a Narcisa pegou na mãozinha do André Luiz, como uma criança, né? Falou, vamos lá, filhinho, vamos ver os fantasmas. Vamos ver que não é bicho papão, né? Desculpa a brincadeira, mas só deu essa ideia, né? Que ela foi com ele para que ele se tranquilizasse aí, né? Então, beleza, Ana Lopes, tudo certinho, né? A Bruna Souza está dizendo, às vezes tenho sonhos de lugares tão bons que a viagem é prazerosa, dando paz e felicidade. A vontade é de ficar por lá. Pois é, que bom, né? Eu não costumo me recordar de sonhos, né? Que bom quando a gente pode trazer uma lembrança como a Bruna aí, né? De ter visitado um lugar bom. Eu não sei nem onde tenho visitado, mas sei que
a memória não trago, né? Acho que é até bom, né? Às vezes a gente, de um jeito ou de outro, poderia atrapalhar, né? Os espíritos sabem o que fazem. Então, alguns se recordam, mas eu creio que a maioria não se recorda, né? O Edson Fukuta disse aqui, Paulo San, é o jeito que ele me chama, né? Parece que você está falando de mim. A gente vai se identificando, né, Edson? A Graciele Salles aqui conosco. Boa noite, Graciele, bem-vinda. E a Mari está dizendo, espero que quando eu desencarnar seja logo levada para um lugar que não seja umbral. Tenho medo de ir por umbral. Então, Mari, entenda assim, né? Ninguém vai levar a gente, somos nós que vamos, entendeu? A gente precisa criar afinidades com planos mais altos, né, Mari? Para que a gente não seja atraído ao umbral. Não é essa a ideia de que alguém vai nos proteger. Somos nós mesmos que precisamos desenvolver, né, as habilidades necessárias, a paz de consciência, né, a condição boa de alma, para que a gente, ao desencarnar, já se sintonize, né, com um plano mais elevado. Tá legal? O Ed está dizendo, raramente me lembro de meus sonhos, e quando me lembro não é nada elevado. Isso que é duro, né, Ed? Por isso que é bom às vezes nem lembrar, né? Bom, continuando aqui então. Ela pegou na mãozinha dele, né, e falou, vamos lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Então o grupo, né, socorrista estava prestes a retornar à colônia. Vejam bem, meia-noite e 40. Eles estavam prestes a retornar com os espíritos, porventura, resgatados, né? Que seriam levados para tratamento na colônia. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda, a enorme distância, os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. Então ele viu, né, os dois homens lá caminhando, mais distantes, já deixando a colônia. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou, estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ou seja, ela já imaginava, né, que eram dois espíritos com uma boa elevação, mas ali ela confirma, né, percebendo a claridade azul, amigos. Porque vejam, isso é uma irradiação, né, do próprio corpo espiritual. O nosso corpo irradia, além de um campo magnético, né, que exterioriza a alma, ali, o corpo espiritual, irradia também, de acordo com a elevação, né, com o estado de alma, uma tonalidade. Então eles conhecem pelas cores, né, mais brilhantes, mais belas, que significam uma elevação maior, assim como cores, né, mais opacas, mais escuras, que demonstram ali uma falta, né, uma elevação pequena, tá bom? Tem mais comentário aqui, deixa eu ver. A Edna Markovic está dizendo que no Centro Espírita hoje o tema foi o Consolador Prometido. Muito linda a palestra, que bom, hein? A Edna, então, muito bom, né? Faz os estudos online, vai na casa espírita, parabéns, muito bom, viu, Edna? E o Edson está dizendo que esse nome samaritanos tem a ver com a parábola do bom samaritano e não com os de Samaria. Creio que o nome deve ser inspirado mesmo, né? Pela parábola, né, Edson? Do bom samaritano, que foi ali aquele que acolheu, né? Que ajudou. Então, os samaritanos acho que tem muito a ver com isso, né? Um grupo de auxílio, de caridade, né? E a Bruna está dizendo, eita, gosto muito dessas irradiações de luz, no passe eu vejo bastante. Legal, muito bom. Aí, continuando, então, ele diz assim, ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga
indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou, lá vêm eles. Então a enfermeira, né, a Narcisa, ela percebeu lá um ponto no horizonte, né, um ponto escuro que mostrava a aproximação dessa caravana aí dos samaritanos. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei, assombrado. Então, o André Luiz ouviu, né, cães ali latindo muito. E é outra curiosidade, né, amigos? Porque no mundo espiritual a gente sabe que os animais, né, a informação que nos chega é que os animais reencarnam muito rapidamente após a morte, né, daquele corpo que estavam habitando. Então o animalzinho morre, a gente sabe que aquele princípio inteligente que habitava aquele corpo morto já volta rapidamente para um novo corpo, né? Assim dando sequência à evolução na espécie animal. Mas alguns casos a gente vai percebendo com o André Luiz que alguns animais são aproveitados no mundo espiritual. Não são todos, né? A gente sabe que é minoria, mas a gente vai ver alguns casos de animais que eles utilizam no trabalho ali, né? Principalmente nas zonas umbralinas, né? Eles contribuem bastante. A Bruna está dizendo aqui no Face, né? Estou bem feliz, consegui encontrar um centro kardecista próximo onde moro. Amanhã farei o atendimento fraterno. Puxa, que bom, Bruna. Fico feliz por você, né? Bom demais, porque faz falta, né? A Bruna sempre falava dessa saudade, né? De ter deixado aqui o Brasil, né, Bruna? Que bom que deu certo. E ela está dizendo, meu cachorrinho, após ele nunca mais tive. Pois é, né? Os animaizinhos têm também ali um princípio inteligente, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Então, nos animais também existe, né, uma trajetória evolutiva até que esse princípio consiga atingir o ápice da evolução no reino animal e ali possa, a partir de então, tornar-se um espírito, né, e começar uma nova jornada no reino nominal. Mas isso é outro assunto, né? Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente, bom, já tinha lido, né? Ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. Então a Narcisa explicando, né, a utilidade dos cães nesse serviço difícil do resgate, né, em dimensão umbralina, porque ela está se referindo que lá na dimensão de umbral não vão encontrar apenas os homens, né, os espíritos humanos desencarnados, mas também verdadeiros monstros, né, que não cabe agora descrever. Eu diria, amigos, por minha conta aqui, né, ela está dizendo que não caberia descrever, mas o André Luiz, quem leu o livro Os Mensageiros, vai entender isso. Porque já no livro Os Mensageiros, André Luiz começa a esclarecer mais sobre a questão desses monstros, né, que na verdade não são seres não humanos. Na verdade, são os próprios espíritos humanos que perdem a forma pela sua delinquência, né? Pela sua perversidade, pela sua maldade. Muitos espíritos perdem a forma do corpo espiritual e se assemelham a animais, a monstros, né? Perdem completamente a forma do corpo espiritual. Então aqui ela disse, não cabe agora descrever, né? Ficaria isso reservado para a próxima obra, né? A gente vai ver isso se continuarmos estudando, né, no livro Os Mensageiros, tá bom? Mas é um assunto aí triste, né, ao mesmo tempo, por
perceber que seres humanos perdem a forma desse jeito, mas para a gente perceber onde chega a maldade, né, a perversidade. Porque, amigos, é fácil entender isso. São como essas pessoas aqui da Terra, esses criminosos, irmãos aí que estão doentes da alma, né? Eles se agarram tanto à maldade que o corpo espiritual, como é muito sutil, né? Muito fácil de transformações, né? Ele vai se adequando com a condição mental. Então, quanto mais o espírito vibra no mal, com perversidade, com crueldade, esse corpo espiritual vai tomando forma de acordo com o pensamento. E assim acontecem essas transformações, né, de espíritos que acabam se transformando ali realmente, né, numa forma animalesca, né? É mais ou menos nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Edson está dizendo, claro que vamos continuar estudando, acho que ainda faltam 12 livros. Que coragem, Edson. Estamos só no primeiro. Nosso compromisso é com o livro Nosso Lar, né? Vamos ver ali daí para frente como que vai ser, né? A cada dia basta o seu mal, né? Disse Jesus. E a Bruna também está dizendo aqui, espero que Paulo faça conosco esse estudo dos livros. Vamos ver, né? Tomara que dê certo. Então, a Mari está lembrando também, né, os psicopatas, realmente, né? A gente vê irmãos que perdem completamente, né? Entram para a loucura realmente, né? A perversidade dos sentidos. E aí o corpo espiritual vai acompanhando. Continuando então, a enfermeira em voz ativa chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6, agora ela começa a descrever a caravana que chegava. Nossos amigos aqui da Ásia André Luiz, né? Associação Espírita André Luiz, lá de... fugiu agora a cidade próxima a Bauru, né? Bem-vindos, viu? Já eu me recordo. Já estive lá até fazendo uma palestra, uma alegria muito grande. Sejam bem-vindos aqui para o nosso momento de estudo. Aí diz assim, 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Então vejam, ela diz aqui, né? O André Luiz está dizendo, formato diligência. Imagina aquelas carruagens antigas, né? Conduzidas por animais. Era mais ou menos esse formato antigo aí, né? A gente vai entender por quê também. Conduzido por muares, né? Muares é como se fossem as nossas... as mulas, né? Que carregam, né? Que tem força para puxar ali essas carroças, né? Essas carruagens. Então são animais condutores ali desses meios de transporte, tá bom? Mas a nota mais interessante, diz ele, eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Olha que interessante, né? Além dos cães e além dos muares, né? Tinham também esse bando de aves de corpo volumoso, aves grandes, né? Que voavam a pequenas distâncias, acima dos carros, ali bem próximos, né? Então chamou a atenção de André Luiz essas aves. Dirigi-me incontinente a Narcisa perguntando, onde o aeróbus, quer dizer, por que não usam o aeróbus, né? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou, né? Ele queria saber por que não usava o aeróbus, era muito mais fácil, né?
os espíritos se deslocarem naquele ônibus espacial, vamos dizer assim, né? Naquele veículo que voava a uma certa altura do solo, que podia, né, parar facilmente em qualquer lugar, por que não usavam, né, do aeróbus, que seria muito mais fácil do que veículos puxados por animais? E ela diz, questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Então fica muito claro, né, que o aeróbus não seria possível transitar na psicosfera do umbral, digamos assim, naquela densidade de pensamentos, né? Naquela dimensão de umbral, a atmosfera é muito pesada, né? Não tem a leveza do ar favorável para que transite ali um veículo como o aeróbus, né? Então não é que eles não queriam, não seria possível, tudo de acordo com cada lugar, né? É como ela está dizendo, o avião nosso também precisa, né, de condições adequadas para fazer o voo. Então tudo de acordo com cada ambiente. E ela diz ainda que eles precisavam da colaboração dos animais, como a gente vai vendo, né? Dos cães, dessas aves, que ela vai explicar agora a utilidade dessas aves. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos. Olha só, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Vocês estão entendendo? Então, os espíritos da dimensão do umbral criam, né, plasmam com os pensamentos em desequilíbrio, pensamentos maldosos, de ódio, de rancor, de desespero. Eles criam, né, formas mentais odiosas e perversas. E essas aves, então, devoram essas formas mentais, tentando, né, sanear dentro do possível o ambiente onde eles se encontram. Então, até isso, né, a colaboração desses animais, eu assemelharia, amigos, essas aves como os nossos urubus, né, que nós chamamos, acho que é urubus, né? Vejam como que a criação de Deus é perfeita. Poderiam se dizer por que aves tão horríveis, né? Muitas pessoas dizem que gostam de cheiro ruim, gostam de podridão, gostam de corpos em decomposição, mas vejam, eles estão contribuindo até para eliminar esses problemas, né? Esses restos, né, que ficam. Então eles são como aves saneadoras, né, do meio ambiente. E assim como esses nossos urubus, essas aves de grande, que ele coloca aqui, né, de grande, corpos muito grandes, né, de grandes volumes, que fazem esse serviço aí de eliminar essas formas ruins, né? A gente vai vendo cada curiosidade, né? Aqui a Leonora está dizendo, eu ia falar a mesma coisa, parecem os urubus, então. Dão essa ideia, né, de como que cada ave, né, cada animal tem a sua utilidade aí. E só para a gente concluir, vim agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas no momento o dever não comporta minudências informativas.
poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Então ela chamou a atenção dele que era preciso, né, trabalhar e deixasse ali a observação para mais tarde, né, no momento adequado. No próximo capítulo, amigos, a gente vai ver, né, já falando sobre esses recém-chegados do umbral, como que eles chegaram, quem eram esses espíritos resgatados, que é outro capítulo também bastante interessante, tá? Eu só quero deixar aqui 2 recados antes que me esqueça. Na próxima semana, o estudo do nosso lar, precisaremos fazer no domingo, tá bom, amigos? Porque na segunda-feira eu terei um compromisso de palestra presencial aqui na minha cidade. Então, conto mais uma vez com a compreensão de vocês para o próximo estudo no domingo, tá bom? Aí depois eu divulgo certinho o horário, vamos ver se na mesma às 20 horas também, mas eu ainda confirmarei, tá legal? E o estudo da quarta, né? Quem faz conosco o estudo das quartas-feiras, nesta quarta eu já divulguei, eu não sei se todos, acho que nem todos viram, nesta quarta eu não conseguirei fazer o estudo, porque participarei de uma live lá do grupo Irmã Sheila, de Belo Horizonte. É um estudo, uma live que eles realizam, né, em 4 pessoas, 4 participantes, é uma roda de conversas, né? Nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, o título O Bem e o Mal. Então eu quero convidar vocês para participarem conosco dessa roda de conversas, tá legal? Ficaria aí no lugar do estudo da quarta-feira, tá bom, amigos? Para a gente atender esse compromisso, né? E ao mesmo tempo deixar também a oportunidade de estudo para vocês. Tá legal? Pode ser? Na quarta, então, às 20, só que será às 21 horas, tá bom, pessoal? Eu vou compartilhar na minha página do Facebook, né? Que eu sei que vocês preferem o Face. Será transmitido também pelo YouTube, mas aqueles que preferirem o Face eu vou compartilhar então às 21 horas na quarta-feira, tá legal? E desde já, muito obrigado aí pela compreensão de todos, tá bom? Muito obrigado então, vamos encerrando aqui mais um capítulo. Convido aqueles que quiserem, obrigado aí o pessoal dando os ok aí, obrigado pela compreensão, tá? Mas é um grupo muito bom, pessoal, inclusive eu vou ali para aprender, tá? Porque nós vamos ter a presença também do Vitor Hugo, o menino, né? Acho que é muito conhecido de todos, além de outros amigos que estarão juntos, mas eu destaco ali a presença do Vitor Hugo, né? Que é bastante conhecido. Então eu vou lá mesmo como aprendiz, né? Que a gente tem esses irmãos mais velhos, encarnados em corpos jovens, né? Jovens que vêm aí nos ensinando bastante, né? Espíritos que vêm trazendo a tarefa aí da divulgação, né? A Fátima Baldo aqui também comentando, amigo Paulo, as lives estão cada vez mais interessantes. Gratidão pela sua dedicação e carinho conosco. Que legal, viu? Obrigado, Fátima, fico feliz. A Mari Batista, a Edna, o pessoal agradecendo aqui, a Silmara Simões, a Cida Baldan, a Ana Lopes, a Isabel Rubatino, inclusive a Isabel que é irmã, né, do Antônio Rubatino, que nos fez o convite, e a Isabel que indicou o nosso nome. Agradeço muito, viu, Isabel, de poder estar participando novamente, né, com esses amigos do Grupo Sheila. Gorete Curtis dizendo, Vitor Hugo é ótimo, né? Sim, o menino, um jovem, né? Que todo mundo acho que conhece aí, vai estar participando lá nesta quarta-feira também. A Ercília Machado, a Márcia Lima, a Iraniso Catelli, a Mônica Rovigatti, a Zuleide, que legal. Deixando aí suas mensagens, a Rose aqui no Insta.
Que bom, a Rose também participará, a Lucifaria. Legal, amigos e amigas, muito obrigado mais uma vez. Vamos então fazer aí a nossa prece final, aqueles que quiserem aguardar mais um minutinho. A Isabel dizendo, eu que te agradeço, você é muito estudioso, obrigado. A gente tenta assim, né? Estudar é bom, a gente está se dedicando bastante, todos nós aqui, né? Isso é muito bom. Então vamos lá fazer a nossa prece? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, amigo de todas as horas, e aos bondosos amigos espirituais que nos assessoram sempre em cada tarefa em que nós nos engajamos para a busca do conhecimento, conhecimento que se faz tão necessário, né, para a nossa transformação moral. Então, os espíritos amigos, sempre que percebem a nossa boa vontade, estarão juntos de nós, de todos nós, nos incentivando, nos inspirando. Então, a nossa gratidão a esses bondosos amigos que possam sempre nos inspirar, nos fortalecer, nos auxiliar para a busca, né, da nossa melhoria moral, do nosso esforço de cada dia, despertando em nós o interesse para enxergar os irmãos em humanidade, para percebermos mais à nossa volta a necessidade do nosso semelhante, para que a gente não viva exclusivamente para nós mesmos. Aí está o grande diferencial, que a gente possa enxergar à nossa volta aqueles que mais necessitam e nos colocarmos à disposição para servir das formas mais variadas, coisas simples, mas que tenhamos essa compaixão, esse desejo de ser útil. Que Deus abençoe o nosso lar, a nossa família, que Deus nos fortaleça e nos inspire sempre e que nos mantenha dispostos nessa busca do conhecimento, dos estudos, que mantenhamos sempre essa boa vontade. E assim agradecemos a Deus por mais esta oportunidade bendita de estudo. Que possamos todos termos uma noite tranquila de sono, aproveitando para meditarmos um pouco mais sobre tudo isso e que assim possamos despertar amanhã animados, alegres, apesar dos problemas, mas dispostos para um novo dia que se nos abre com novas oportunidades redentoras, que possamos ter olhos de ver, que Deus nos renova a cada dia oportunidades novas para o nosso crescimento espiritual. E assim, em nome de Deus, de Jesus e desses bons amigos e de Maria, nossa Mãe Santíssima, encerramos a nossa atividade da noite. Que assim seja. A Bruna perguntou aqui, né? Tirar uma dúvida, a missão dos animais seria apenas para transportar? Bruna, os animais têm várias atividades, né, no mundo espiritual, quer seja a defesa ali, né, do grupo, quer seja eliminando, né, como as aves, criações deletérias, né, transporte também, mas várias outras atividades também, né? Apesar que, voltamos a dizer, o animal, a tendência é reencarnar logo, né? Mas dentro das possibilidades eles são aproveitados sim, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado pela companhia, pela participação de vocês. Como sempre, para mim foi uma noite muito agradável mais uma vez. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe sempre
que a gente continue, né, se encontrando sempre que possível aqui nesses estudos, que vão nos fortalecendo, vão nos inspirando a uma busca de mais religiosidade, né, desenvolvendo mais amor em nosso coração, que esse é o caminho que todos nós devemos buscar aí, né? A Leonora Castro também sempre deixando suas mensagens muito inspiradoras. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus. Até a quarta-feira, né? Para aqueles que quiserem acompanhar conosco, ou então até o próximo domingo, né? Para mais um capítulo do livro Nosso Lar, tá bom? Abração, meus amigos. Fiquem com Deus.